Nós estamos aqui agora com o André, e o André vai contar um pouco pra gente a respeito dessas novidades que tem aí sendo discutidas no Brasil sobre a Carteira Nacional de Habilitação. André, quais são essas mudanças e qual que é a proposta dela? Então, essas mudanças estão em consulta pública, né? É uma minuta que foi publicada agora dia 2 de outubro. Ela vai ficar aberta, né, essa minuta para consulta pública até dia 2 de novembro. Então todos os brasileiros eles podem opinar, né, sobre essa mudança no processo de habilitação. Até agora no período da manhã eu fiz a consulta sobre a minuta, já tínhamos mais de 13 mil contribuições. Com certeza até dia 2 de novembro a gente vai bater o recorde aí de contribuições, né? Todo mundo opinando sobre o processo de formação de habilitação no Brasil. E as mudanças são muito impactantes para o setor aí de autoescolas. E é muito temerário, né? Porque para muitos condutores, ou seja, milhões de brasileiros, o único contato com a formação, com a educação de trânsito que a gente tem no Brasil é através das autoescolas. Então, há muitos anos, o único caminho para poder se habilitar no Brasil, até mesmo no código antigo, é através das autoescolas. Então, claro que as coisas mudam, a tecnologia, o perfil do brasileiro mudou nas últimas décadas. Então, quando eu me habilitei em 1997, a gente tinha um processo de habilitação. Agora, a gente tem outro. Meu filho se habilitou o ano passado, ele já passou por outro processo. Agora, esse processo que eles estão querendo implementar no Brasil é muito temerário, porque eles vão tirar o protagonismo das autoescolas. Porque sempre para a gente conseguir se habilitar no Brasil, a gente tinha que procurar autoescola. Fazer aula prática, fazer aula teórica, passar por exame médico, por exame do psicólogo. Então essas medidas querem flexibilizar, querem baratear e é temerário que pode acarretar mais risco para a segurança viária. Para esse cenário que a gente tem no Brasil, de números aí, muito tristes de mortes e feridos. E André, eu queria que você falasse um pouco da forma prática para nossos leitores entender. Então, assim, a ausência da obrigatoriedade da autoescola traria a opção do cidadão ir direto ao professor? Como seria isso? Então, o processo de habilitação no Brasil, a gente procura o Detran ou meios tecnológicos, né? Como a gente se diz. A gente faz uma matrícula, a gente faz exame médico, a gente faz exame psicotécnico, né? A gente passa pelo psicólogo. E depois de aprovado, a gente vai para um CFC, um Centro de Formação para Condutores. A gente participa de um curso teórico de 45 horas de aula. Depois de finalizar esse curso, a gente faz uma prova. A gente tem que passar nessa prova, 30 questões, 40 minutos, tem que acertar 70% da prova. Só assim, passando nessa prova, que é essa primeira etapa, a gente consegue uma licença para poder fazer aula com carro e com o instrutor da autoescola. Então, hoje no Brasil, a gente tem que cumprir 20 horas de carro e 20 horas de moto e passar no exame. Passando no exame, a gente recebe uma PPD, que a gente chama de permissão provisória para dirigir, que ela tem validade de 12 meses e a gente fica sendo avaliado. E dentro desses 12 meses, se você não for autuado em infração gravíssima, nem infração grave e nem reincidir em infração média, aí você tem a possibilidade de pegar a sua CNH definitiva. Agora, o que está sendo proposto nessa minuta é que não vai ser mais obrigatório o curso teórico, ou seja, não vai ter uma carga horária mínima do curso teórico. E o curso teórico não vai ter mais essa obrigação da gente procurar autoescola. A gente vai poder fazer esse curso online, a gente vai poder fazer esse curso pela Secretaria Nacional de Trânsito, a gente vai poder fazer esse curso online pela Escola Pública de Trânsito, ou até mesmo, claro, a gente pode continuar procurando autoescola, mas esse protagonismo que a gente sempre teve para se habilitar no Brasil, tem que procurar autoescola, ele vai ficar em segundo plano. Se a gente for verificar, o protagonista mesmo de todo o processo vai ser o instrutor de trânsito, tirando algumas exceções, porque nem a aula prática a gente é mais obrigado a fazer se essa minuta passar e se entrar em vigor essa resolução da mudança do processo de primeira habilitação. Lembrando, a mudança por enquanto é só para a categoria A e B. Categoria C, D e E, a gente precisa ainda procurar autoescola para fazer a mudança de categoria de habilitação. André, agora eu queria que a gente falasse um pouquinho, né? Como que tá isso em relação aos
as autoescolas, né? Como que elas estão se organizando para discutir e poder aí também reivindicar ou anular essa possível decisão, né? Então, vamos lembrar que ainda, né, não tem nada certo, é só uma minuta, está em consulta pública, né? O único caminho ainda no Brasil para se habilitar é procurando as autoescolas. Então, os donos de autoescola estão muito preocupados, né? Lembrando que ontem, no Senado e na Câmara dos Deputados, né, foram procurados, alguns senadores, alguns deputados foram procurados, e ontem mesmo foi protocolado um projeto de decreto-lei na Câmara dos Deputados. Esse decreto de projeto-lei, ele vai ser analisado por algumas comissões, e se esse decreto de projeto-lei ele for aprovado, vai suspender essa consulta pública, porque não pode fazer uma mudança administrativa dessa magnitude da noite para o dia. Qual que é o estudo? O que está embasando essa mudança de não ser mais obrigatória a autoescola para poder se habilitar? Quais são os dados? Vai ser imprevisível, a gente vai fazer essa mudança e vamos ver o que vai dar. Negativo, estão brincando com a vida das pessoas. O resultado de tudo isso, se tiver alguma mudança, vai ser previsível. E qual que é a previsão? Mais mortes, mais feridos, mais pessoas ficando inválidas. Então é muito importante que o cidadão ele apoie as autoescolas. Autoescolas fazem um trabalho excelente no Brasil há muitos anos. Então, o que estão querendo com essa consulta pública, com essa minuta que pode entrar em vigor, é de você não precisar mais procurar autoescola. Então, a gente vai ter aí o protagonismo das autoescolas em segundo plano, porque vão disponibilizar um curso online. Você pode sim fazer na autoescola, mas você pode fazer online gratuito. Tá? Continua sendo obrigatório o exame teórico, você tem que passar no exame teórico, você tem que passar no exame médico, você tem que ter 18 anos, você tem que ser penalmente imputável, você tem que saber ler e escrever, né? Você tem que passar pelo teste psicotécnico, depois você tem que fazer um exame e ser aprovado. Só assim você pode procurar ou não autoescola. E quem não quer procurar autoescola vai poder fazer aula com o instrutor autônomo, com o próprio carro do instrutor ou com o seu veículo próprio. Com o veículo do seu pai, o veículo da sua mãe, um veículo de terceiro. Não vai ser um veículo que tem toda a segurança, com pedal de comandos duplos, que tem freio e tem embreagem. Ou seja, o futuro motorista no Brasil ele vai poder fazer aula prática, se quiser, no próprio carro, no carro de terceiro ou no carro do próprio instrutor. Então é temerário essas mudanças que querem implementar. Então é previsível que isso vai aumentar o despreparo, o número de motoristas que vão ser inseridos, colocados para fazer parte do trânsito, sem o preparo técnico necessário que é dado pelas autoescolas. E André, isso está em discussão ainda, né, como a gente já disse aqui na reportagem, e ontem, né, teve uma ação entre os sindicatos de autoescolas. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa parte, né, como que as autoescolas estão se organizando. Então, em segunda, terça-feira, né, que foi ontem, as autoescolas, os representantes da autoescola, né, de todo o Brasil, que são os sindicatos, eles foram para Brasília, se reuniram com os deputados, com os senadores, e na Câmara dos Deputados foi protocolado um projeto de decreto-lei. Esse projeto vai ser analisado, vai ser votado, e esse projeto ele pode sustar, ou seja, ele pode suspender essa consulta pública, enquanto não tiver um estudo técnico regulatório, como está previsto em decreto. Tem que ter um estudo técnico regulatório para poder falar se essas mudanças vão impactar de maneira negativa ou positiva. Então, enquanto não tiver esse estudo, eu acho que é grande chance desse projeto de decreto-lei ser aprovado com sucesso e ser interrompido no Brasil essa consulta pública. E André, já está tendo reflexos essas notícias dentro das autoescolas? Com certeza, está tendo reflexo. O número de matrículas caiu, tá? Essas informações elas se espalham com muita rapidez. Não tem nada aprovado, a gente nem sabe se um dia isso vai aprovar. O governo passado também já tentou fazer essa mudança, de acabar com as autoescolas, de não ter aula teórica, de não ter aula prática. Também foi para consulta pública e nada se materializou, nada mudou. Eu mesmo trabalho como instrutor já há quase 20 anos. Eu acho que 15 anos que eu trabalho na área, eu sempre escutei a mesma coisa, sempre tentaram fazer algumas mudanças, acabar com a autoescola, mas até hoje não conseguiram. Mudanças são importantes. Agora, qual é o custo dessas mudanças?
com mais mortes, com mais inválidos e feridos, tirar o único contato que as pessoas têm com educação no trânsito, que é através das autoescolas, é muito temerário. Então a possibilidade desse decreto-lei ser aprovado é muito grande, vai assustar essa minuta, que é essa consulta pública, e temos que fazer um debate amplo em todo o Brasil e principalmente ouvindo as autoescolas sobre mudanças no processo de habilitação. Mudanças são importantes, mas da forma que foi imposto para a população opinar nessa consulta pública é temerário. Vai aumentar a insegurança, vai aumentar os sinistros e as mortes no trânsito brasileiro, que já é muito grande, é muito alto.